Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos dar sequência às entrevistas com os novos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Das 35 cadeiras, a composição da Câmara terá uma renovação de 40%. Entre os estreantes no Parlamento Municipal está o professor Vitorino, eleito pelo MDB. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem e parabéns. Tudo obrigado, Clayton. Foi uma luta, mas vamos estrear. E num ano bem interessante para começar. Bastante coisa para discutir nessa próxima legislatura aí. Vereador, o senhor fez 5.315 votos, né? O que o senhor atribui nesse resultado? Era uma votação que o senhor estava esperando? Como é que recebeu esse resultado aí no dia? Olha, para ser bem sincero, eu imaginava fazer um pouquinho menos. É mesmo? Um pouquinho menos. Eu concorri em 2020, fiz 2.000 votos. Foi um ano bem difícil, né? O ano da pandemia e praticamente sem nenhum recurso. Então foi difícil. Então, como eu fui convidado para ser secretário adjunto de serviços urbanos, nesses últimos 3 anos a gente trabalhou muito. E o meu voto, que era muito localizado em uma comunidade específica, ele acabou se espalhando na cidade. Então, por isso, talvez eu tenha perdido um pouco a dimensão da quantidade, de conseguir mensurar melhor. Eu imaginava fazer entre 4.300, 4.500, mas, fiquei muito feliz. Bom resultado, foi, né? 5.315, foi muito bom, foi excelente. Mas gratificante, porque foi muito trabalho, foi resultado de muito trabalho. E o que me deixa satisfeito, porque também não deixa de ser uma aprovação do governo Melo, porque muito desses votos tenho certeza que tenha sido fruto do trabalho que eu exerci lá enquanto secretário adjunto de serviços urbanos. Nesse sentido, vereador, eu pergunto, né, e tenho perguntado aqui aos novos vereadores, né, se o senhor já conseguiu, então, mapear, né, os seus eleitores, né, quem são seus eleitores, quais as principais regiões, de onde vieram seus votos aqui de Porto Alegre, nas regiões principais? A tecnologia nos beneficia, né? Então a gente consegue ter ideia exata de onde saíram os votos. Nesse aspecto não tive nenhuma surpresa, porque eu sou o vereador da periferia. O meu voto ele é muito da periferia da cidade. Obviamente que eu fiz muito voto lá na Zona Norte, sendo que eu moro na Zona Sul. Isso me surpreendeu um pouco, mas só que eu trabalhei para toda a cidade. E pretendo continuar assim, trabalhando. Mas, inclusive, as minhas bandeiras, elas são muito voltadas para os serviços na periferia. Então, eu consigo ter uma ideia assim, exata do público, qual as necessidades desse público. A gente trabalhou e pretendemos continuar trabalhando em cima das necessidades, atender as necessidades desse eleitor. Que é o que mora lá no Timbaúva, na Santa Rosa, na Restinga, Serraria, Campo Novo, dessas regiões. Perfeito. Vereador, conta um pouco, né, para quem votou no senhor, evidentemente, né, já acompanha o senhor de um tempo maior, né, de mais tempo, mas para quem está ali conhecendo, né, outros eleitores aqui da capital, né, quem é o professor Vitorino, qual a sua formação, sua origem de trabalho, né, sua trajetória política, enfim. Sim. Bom, eu sou um filho de pequenos agricultores lá do oeste de Santa Catarina. Meu pai sempre foi muito... Na minha casa sempre se discutiu muita política. Embora meu pai fosse um homem analfabeto, mas ele era muito inteligente e politizado. Ele era da Arena, na época do bipartidarismo, e meus irmãos, eu tenho 9 irmãos, nós éramos todos MDB. Então na minha casa sempre teve um debate em torno da política. Então eu gosto de política desde sempre, mas aqui eu vim para Porto Alegre em 85, eu sou um dos frutos do êxodo rural, lá, das famílias grandes de pequenos agricultores que buscavam oportunidade na cidade. Então eu vim para Porto Alegre em 85, comecei a trabalhar aqui e estudar em 86, início de 86, e aqui eu já fiz de tudo. Eu já morei em pensão, eu só não morei na rua. Mas eu fui de vendedor de discos na época do vinil, fui bancário, fui motorista, fui pintor, fui bancário, fui mais tempo, 18 anos, e por fim fui professor, que foi onde eu me encontrei. Então, eu trabalhei muito em projeto, inclusive uma das minhas bandeiras é o contraturno, porque vocês devem lembrar, um tempo atrás existia um projeto chamado era Mais Educação, era um projeto do governo federal. Minha esposa era coordenadora de um projeto desses e eu trabalhei nele e eu percebia a diferença que fazia, principalmente para as comunidades mais pobres, que o aluno ficasse no contraturno na escola ou num espaço educativo que não seja na escola.
Então, eu adotei essa como uma bandeira 1 até eu conhecer os serviços. Porque quando o Melo me convida para os serviços urbanos, eu brinco muito que é mais ou menos como tu colocar um mendigo no buffet, assim, porque eu gostava muito de trabalhar dentro da comunidade e me deram a oportunidade de fazer isso. Estava na sua área. É isso. E o professor, ele vem da onde? Bom, Que campo o senhor atua como professor? Sim. Eu sou historiador. Interessante, porque eu comecei a fazer economia e eu fazia o curso pré-vestibular no Mauá, isso em 89. E eu tinha um professor de história que chamava Cotec, conhecidíssimo professor. Sim, lembro. E eu gostava muito do Cotec e foi o que me motivou, talvez ele nem saiba disso, que me motivou a fazer história. Eu fiz na URGS, depois me especializei na FAPA. Comecei a estudar análise e desenvolvimento de sistemas, que era uma área totalmente diferente, mas aí foi porque o meu filho cursava e ele era muito jovem e eu, aquela coisa de protetor, assim, de pai, né? Acabei indo fazer esse curso junto com ele. Buguei no 5º semestre, porque não era a minha área. E então fiquei como professor. Mas eu já fiz de tudo na vida, né? Como bom brasileiro e vindo da roça, nada é difícil para quem começa a trabalhar aos 8 anos de idade, né? Certo. O senhor falou, né, que a sua bandeira, suas bandeiras serão voltadas para a periferia, né? Sim. Mas em que setores, né? Que setores o senhor trabalha, né, e pretende trazer essa experiência aqui para o parlamento? Sabe que isso é um tema que nós precisaríamos 2 horas de conversa. Eu vou tentar resumir. Eu vou tentar resumir. Se tu linkar a educação, vagas na creche, infraestrutura na periferia e educação ambiental, que são as 4 bandeiras que eu defendo, elas estão todas conjugadas. Hoje, a cidade cresceu de forma desordenada. Nós temos, pegar a Restinga, nós temos ocupações e nós temos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no meio do nada. A cidade se espalhou para muito longe e a cidade chegou primeiro e depois a prefeitura que lute para levar a infraestrutura. Então, essas pessoas que moram ali, elas são carentes de tudo. Nós fizemos muito nesse governo que está em curso ainda, mas precisa fazer muito mais. Se tu pegar a drenagem, pavimentação, vagas nas creches, dragagem dos arroios, que é um câncer para esse pessoal que mora na periferia, temos muito a desenvolver. Por isso que eu te digo, onde entra a educação ambiental, e aí eu linko, né, a educação com a zeladoria da cidade. Hoje, eu muito fiz críticas. Porto Alegre, quando nós assumimos, tinha mais de 400 focos de lixo. Hoje tem 200 e tantos focos, que eu posso dizer que são focos institucionalizados, porque a prefeitura limpa 1 ou 2 vezes por semana e aquele foco está sempre ali. Bom, eu sempre, antes de eu estar na prefeitura, eu fazia uma crítica à falta de educação da população. Mas hoje eu fico pensando, qual é a alternativa que a gente dá para essa população? A pobreza trouxe muitos recicladores para as vilas. O que não é aproveitado ali na reciclagem que eles fazem, vai para a esquina, vai para a margem do arroio, vai para todo lugar, menos para uma unidade de destino certo, porque ela não existe. Hoje, nós temos algumas em Porto Alegre, mas eu vou pegar aqui o exemplo da Zona Sul. Nós temos uma na Niterói e uma que foi feita agora nesse último governo na Cristiano Kramer. Da Cristiano Kramer até o Lamy não temos nenhuma. Então, tu imagina se o carrinheiro lá do Lajeado, ele vai trazer o que sobrar da reciclagem dele para Cristiano Kramer no Campo Novo. Não vai. Ele vai largar na esquina. Então, nós precisamos da alternativa. E isso passa pela educação ambiental. Tu tem que construir a unidade de destino certo, colocar a educação ambiental nas escolas, fortalecer isso no departamento de limpeza urbana. E aí entram vários fatores, mas tudo linkado à periferia. Muito provavelmente, dificilmente tu vai encontrar um foco de lixo destes aqui na 24 de outubro. Mas se tu for lá no Parque dos Maias, na Gleba, tu vai encontrar, ou lá no Timbaúva. Então, a gente tem muito a evoluir. E eu falo assim, ó, com felicidade. Eu lembro, em 2016, eu levava meu filho para trabalhar lá no Iguatemi, eu passava naquelas praças, mato com 1 metro de altura. Eu me envergonhava de ver aquilo. A gente não vê mais isso. Então, a gente fez muitos progressos. A gente hoje tem um asfalto novo na grande maioria das avenidas, nós temos uma grama cortadinha, mas nós temos muito a evoluir.
Outra é a dragagem dos arroios. Nós fizemos a dragagem de 1 quilômetro de arroio no arroio Rincão, ali na Restinga. Foram tirados assim, ó, centenas de pneus, para-choque de carro, colchões, tudo que tu imagina. E na enchente de maio, ali já não transbordou como havia transbordado em setembro de 2023, graças à dragagem feita. Então, é evidente que tem que se ampliar isso para todos os arroios. E aí passa por muita coisa. A gente nem entrou nessa discussão, mas a gente tem que melhorar a drenagem da cidade. Desde a pluvial, a cloacal. E eu não sei se a gente tem condições de fazer nesses moldes que se encontra o DEMAI. Então eu acho que é preciso rediscutir isso. Se tu me perguntar, tu é favorável à concessão do DEMAI? Eu vou te dizer, eu preciso olhar o que está sendo proposto. Mas uma certeza eu tenho, do jeito que está, não pode ficar. A gente deve muito à sociedade nesse aspecto. Professor, nós temos dentro, vem até o encontro disso que o senhor está falando, né, desse pensar a cidade, que é o plano diretor, né, um projeto complexo, importantíssimo para a configuração, na fotografia da cidade em diversos setores. O que o senhor espera dessa discussão a partir do ano que vem, né, que vai certamente, né, recair sobre essa próxima legislatura? E que bom, né? Que bom, está atrasado, mas que bom. A gente tem... Eu sou favorável ao adensamento da cidade. Eu acho também que tem que verticalizar dentro de limites, que a gente vai estudar isso, porque aqui, se tu pegar essa região próxima, aí no centro, nós já temos infraestrutura. Então, é meio óbvio até que é preciso tu trazer gente para habitar esses lugares onde já tem infraestrutura. Só que nós não podemos esquecer que já existe uma periferia consolidada e ela vai continuar existindo. Então, quando tu pensar o plano diretor, vai ter que pensar a cidade como um todo. E aqueles empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que se pegar, eu vou te dar um exemplo, Campo Novo. Eu lembro, há 20 e poucos anos atrás, o Campo Novo era plantação de pêssego e ameixa e uva. Hoje o Campo Novo tem mais de meia dúzia de gigantes condomínios do Minha Casa Minha Vida. O que foi levado junto com esses condomínios para lá? Nada, só gente. A escola é a mesma, a escola estadual que tem lá, a creche é a mesma, a associação comunitária que oferece contraturno é a mesma, a avenida que a prefeitura está lutando agora para refazer ali, a Cristiano Kramer, ainda é a mesma de 20 anos. Então, isso tudo tem que passar pela discussão do plano diretor. É uma cidade que existe, então tem que adensar sim, tem que verticalizar sim, mas tu não pode esquecer aquela cidade lá a 20 quilômetros do centro. E é para essas pessoas aí que eu vou trabalhar. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara com o vereador professor Vitorino. Será o seu nome de legislativo, professor Vitorino? Professor Vitorino, com muito orgulho, professor. Muito bem. Professor, palavra à disposição para o seu recado final aqui. Bom, quero agradecer aos 5.315 eleitores. Fiquei feliz demais, eu comecei falando que fiquei surpreso, né, com a votação, mas eu fiquei mais do que surpreso, fui feliz pelo reconhecimento do trabalho. Muitas pessoas anônimas, que eu não sei nem quem são, mas que de alguma forma tiveram acesso ao trabalho que eu fiz. E eu quero deixar uma certeza para vocês. Esse trabalho será amplificado e nós vamos trabalhar ainda mais. E eu falava no meu discurso que eu não entrei para a política com 56 anos para fazer fiasco. Eu entrei aqui para fazer diferente e para trabalhar verdadeiramente para as pessoas. Para as pessoas. Eu acho que a gente tem que trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Que bom que teve uma renovação aqui de 40%. A renovação sempre é salutar. Então é isso. Muito bem. Professor Vitorino, obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela eleição e um bom trabalho aí a partir de 2025 vamos lá, aqui no Legislativo. Vamos nos ver muitas vezes. Muito bem, com certeza. Obrigado. Seguimos com informações da Câmara Municipal, pois o plenário aprovou o projeto do Legislativo que prevê a inclusão no portal da transparência de dados sobre a aplicação dos recursos relativos às emendas parlamentares. A iniciativa é do vereador José Freitas, do Republicanos. O proponente explica que o objetivo é facilitar o acesso à informação sobre o andamento e os prazos de pagamento das emendas parlamentares. O projeto foi aprovado por unanimidade na última quarta-feira. A gente fica sem saber se ela foi paga, se não foi paga, quando vai ser paga, principalmente as entidades, né? Escolas infantis,
Para as pessoas que a gente direciona a emenda, elas ficam perguntando e a gente não tem o que responder, porque não existe essa transparência. Fica determinado que a Prefeitura Municipal inclua no portal da transparência dados como o valor da emenda e a data de pagamento do recurso ou da realização da obra, além da situação do processo. As informações devem ser atualizadas a cada 3 meses. Os vereadores também aprovaram uma alteração no nome do programa a ser executado com empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A mudança foi necessária para adequação à operação de crédito que já havia sido aprovada pela Casa. Os recursos, cerca de 150 milhões de dólares, serão aplicados no Programa de Desenvolvimento e Recuperação da Infraestrutura Social do município de Porto Alegre, o POA Mais Social. E outra proposta do Executivo, também aprovada na quarta-feira, institui o Portal de Comunicação Eletrônica da Secretaria Municipal da Fazenda. Contribuintes deverão se credenciar ao sistema, que concentrará diversos serviços, como a notificação de atos administrativos. Conforme o governo, a intenção do portal é facilitar a relação entre o fisco e o contribuinte. A iniciativa pretende reduzir custos administrativos, como, por exemplo, o envio de notificações postais. As empresas precisam ter um canal direto com a Fazenda. Esse é o objetivo do projeto, ter um e-mail que a Fazenda possa se comunicar, o e-mail, até mesmo o WhatsApp, Fazenda, empresa, empresa, Fazenda. Acho que isso ajuda muito nas dúvidas que as pequenas empresas têm. Então eles vão ter um canal direto com a Fazenda e a Fazenda também pode se comunicar diretamente com a empresa. Eu acho que foi importante esse projeto, parece simples, mas ele é muito importante e reconhece a importância do CNPJ, a importância da empresa para a Prefeitura. Uma emenda do Partido Novo também foi aprovada. O texto permite que microempresários tenham mais tempo para cadastramento no portal. O que diz a emenda? Dá mais prazo para esse cadastramento e incentiva que o aparato estatal, no caso a Fazenda, o Executivo, faça campanhas, venha se recadastrar, atenção para o domicílio fiscal, para que essas pequenas empresas, pequenas empresas tenham tempo, e muitas foram afetadas pela enchente, vamos combinar daqui um pouco, o cara nem... Então essas pequenas, micropequenas e até médias empresas, mas principalmente o pequenino lá na ponta, possa ter tempo e fôlego para se cadastrar, porque às vezes é uma cobrança, às vezes é uma citação no processo administrativo, e às vezes a perda de prazo, ela inviabiliza a defesa, quer dizer, às vezes não sempre, né? O acesso ao portal vai ser obrigatório para os contribuintes do ISS-QN, com algumas exceções. A lista completa de quem precisa fazer o cadastro no portal pode ser conferida no site da Câmara Municipal. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!